Convite para vocês para subir como orador. Não sei se vocês estão no celular, tem um microfone ali na. Cássio subiu agora. Boa noite, Cássio, bem-vindo. Tá ouvindo, Cássio? Oi, meu, tá me escutando? Agora sim. Saudações Boa trabalhistas, noite, bem-vindo. Obrigado por ter topado o convite, estar com a gente. prazer. Como eu te falei, eu vou estar intercalando, que eu vou estar com um compromisso nessa hora, aí eu entro e saio, ok? Tranquilo. Tu já tá no intervalo aí? Tu vai começar um. Não, eu tô a caminho, tô quase Ah, chegando lá, perfeito. velho. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar então e fazer a tua apresentação, Cássio. Está sendo gravado também, o pessoal costuma assistir depois também. Se puder contar um pouco da tua trajetória, te apresentar. Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite a todos aí que estão escutando. Quero te dar os parabéns e tem feito um baita trabalho aí de integração, de divulgação do trabalhismo, então tá, tu e a tua equipe estão de parabéns, viu? E aos demais colegas aí que estão presentes na sala, saudações trabalhistas. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Cássio Moreira. Eu me identifico como trabalhista desde criança, né? Porque o meu avô materno, chamado Libindo Dornélio Viana, tinha um parentesco com Getúlio Vargas. Então, desde muito pequeno, sempre tive esse apreço, né, pelo velho Getúlio. E aos poucos, quando eu fui crescendo, enfim, fui começando a pegar esse amor pelo trabalhismo, pelo Brizola e especialmente pelo Jango, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa de doutorado, que acabou virando meu livro. Então, eu acabei tendo uma empatia muito grande pelo Brizola, mas principalmente pelo João Goulart, né? João Goulart. Bom, eu sou formado em economia, graduação em economia, mestrado em economia do desenvolvimento, doutorado em economia do desenvolvimento pela URI. Também tenho MBA em gestão empresarial e pós-doutorado em história política. Comecei a minha carreira como professor lá em 2001, lecionando até na URI. Acho que eu vi até a parte que tu é Alô? professor. Eu vi até a parte em que tu fez doutorado na URGS. Estudando? Agora sim, Cássio. Tá. Onde é que eu parei, Zeni? Só porque eu não sei, eu estava falando. Até a parte em que tu fez doutorado na URGS. Isso, acabei fazendo doutorado na URGS, daí deu fruto a tese de doutorado sobre o livro do João Goulart. Também tenho MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-doutorado em história política, né, fui orientado até pelo professor Jorge Ferreira, caras que têm um trabalho imenso sobre trabalhismo, que vale muito a pena conhecer, ler. Comecei a minha carreira como professor cedo, em 2001, dando aula na URGS, como professor substituto, lecionei em várias faculdades, desde 2001, né, bastante tempo. Hoje eu sou professor concursado do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, leciono economia brasileira e macroeconomia. Né? Bom, eu venho de colégio de escola pública, comecei a trabalhar com 17, 18 anos, meu primeiro emprego com carteira assinada foi como fotocopista. Né? Na época eu levava os livros para estudar, porque a gente não tinha dinheiro para fazer uma faculdade privada, né? Então eu só poderia passar na federal, na USP. E aí, levando os livros para estudar, eu acabei fazendo economia. Graças a Deus, né, passei e comecei a minha carreira acadêmica na USP. No âmbito político, eu sempre me considerei um trabalhista, um nacional desenvolvimentista. Na época que eu decidi me filiar em um partido político, foi em 2005, e na época eu acabei escolhendo o PSOL, porque um grande trabalhista aqui do Rio Grande do Sul tinha saído do PSOL, tinha saído do PDT, e ingressou no PSOL, o Pedro Ruas. Né? E aí eu tinha uma admiração muito grande pelo Pedro, e acabei me filiando no PSOL, e lá eu ajudei ele na campanha de deputado estadual, e também concorri a deputado federal. Né? Foi a minha primeira eleição, 2006.
concorremos a deputado federal aqui no Rio Grande do Sul. Mas, por não concordar muito com alguns radicalismos do PSOL, eu tinha a pretensão de criar uma corrente trabalhista dentro do PSOL, eu acabei saindo do PSOL e fui para o PCdoB. Né? Na época, fui convidado por um ex-aluno meu da UJS para assistir uma palestra do Renato Rabelo, lá no Direito da URGS, e o Renato estava falando sobre Projeto Nacional de Desenvolvimento e Reformas de Base, que tinha tudo a ver com o que eu estava trabalhando na minha tese de doutorado sobre o Jango, né? Aí acabei me filiando no PCdoB, embora eu nunca fui comunista, eu sempre disse para eles que eu era um trabalhista, e lá eu concorri a vereador aqui em Porto Alegre, fazendo 1.500 votos, com praticamente nada de gasto de campanha, e só com os panfletinhos que o partido tinha me dado. E aí, em 2010 também concorro a deputado estadual pelo PCdoB, mas na época eu estava acabando a minha tese de doutorado. O Zine sabe o trabalho que dá uma tese de doutorado, né? Então eu estava com o prazo esgotado, já estava passando de 400 páginas, então foi uma campanha que um dia eu saía para a rua, no outro eu ficava escrevendo a tese, e fizemos quase 2.000 votos para deputado estadual também com 0 gasto de campanha, né? Eu nunca gastei nada em campanha, só os panfletos que o partido tinha dado. Bom, acabei saindo do PCdoB, fui para o PSB. A minha vida política é um pouco parecida com a do Ciro, né? Com as trocas de partido, embora eu sempre mantive partidos de centro-esquerda, né? Aí acabei indo para o PSB, concorri a vereador aqui em Porto Alegre em 2012, fazendo quase 2.000 votos. Fiquei super bem colocado, mas infelizmente acabamos não sendo eleitos. E o PSB, na época, tinha lançado o Eduardo Campos. Aí, no momento que o Ciro Gomes saiu do PSB, eu também saí e fiquei sem partido, né? O Ciro foi para o PROS, eu acabei não me filiando no PROS. Em 2016, eu acabo voltando do PCdoB só para ajudar, né, no combate ao impeachment da presidente Dilma, concorro a vereador pelo PCdoB. Lá o meu material de campanha já era verde e amarelo, e me dizendo trabalhista, nacional desenvolvimentista, porque eu achei que a esquerda, uma parte da esquerda, que agora o Ciro está resgatando a identidade nacionalista, nacional, né, isso se perdeu. Eu acabei fazendo quase 1.000 votos aqui em Porto Alegre, mas foi a campanha mais difícil da minha vida, né, bem no auge do impeachment, né, da Dilma. Aí, enfim, nunca tinha sido filiado ao PDT até então, porque na época o PDT estava no governo Sartori, aqui no Rio Grande do Sul, e eu não concordava nem um pouco com o governo Sartori, e também tinha o Lazer Martins como senador, então eu também não... E aí eu sempre dizia, só vou para o PDT quando sair do governo Sartori e o Lazer Martins não estiver mais no partido. Aí acabou dito e feito, né? O governo saiu do Sartori, o Lazer saiu do partido, e ainda o Ciro entrou, né? Que era uma luta antiga que eu tinha de tentar levar o Ciro para o PDT. Desde 2015 eu estava nessa luta para o Ciro e para o PDT e concorrer à presidência da República. E aí estou muito feliz, eu acho que era o partido que eu deveria ter me filiado desde o início, porque eu aprendi que a gente tem que escolher o partido pela ideologia. E o partido que culta a ideologia que eu compactuo, né, Brizola, Darcy Ribeiro, Jango, Getúlio, Alberto Pasqualini, é o PDT. Então eu me considero um trabalhista convicto, completamente convicto, e estou muito feliz aí com estar no PDT e farei de tudo aí para tentar ajudar a eleger o Vieira da Cunha, governador do Rio Grande do Sul, e também Ciro Gomes, o presidente do Brasil. Muito bem, Cássio Moreira, nosso pré-candidato a deputado federal. Eu quero dar boa noite aqui para o Sena, para o Nildo, para o Guilherme Cação, para a Jane, Fernandinho, o pessoal que está se aproximando. Eu vi que temos mais um pré-candidato a deputado. Muito bom, Reob, nosso pré-candidato a deputado estadual do Rio Grande do Norte. Quero ouvir agora o companheiro Cássio, que é aqui do Rio Grande do Sul. Qual a tua plataforma política? Quais as tuas bandeiras? O que tu está pensando de projeto para a Câmara dos Deputados Federais, Cássio? Em primeiro lugar, eu fico muito empolgado mesmo com a quantidade de militantes que tem surgido, e eu acho que o Ciro tem uma contribuição muito importante nesse processo, porque ele tem recolocado o PDT, né, no campo de centro-esquerda, onde o PDT sempre pertenceu, e o Ciro tem sido, mais do que um político, ele tem sido um formulador, né, ele tem sido uma atualização
do nacional-desenvolvimentismo. Segundo ponto que eu queria destacar antes de responder a tua pergunta, Zini, é que o golpe de 64, ele na verdade ele foi um golpe contra o trabalhismo, né? Não existia ameaça comunista no Brasil, o governo do Jango não era um governo caótico, não era um governo que não tinha projeto, tinha um projeto muito bem elaborado, né, com os melhores quadros, ou seja, uma equipe ministerial de primeira linha, tanto que fez parte dessa equipe um dos melhores economistas do Brasil, que foi o Celso Furtado, o professor Celso Furtado. Então, o golpe de 64 ele foi para interromper um projeto. Por isso que esse golpe ele levou 20 anos, porque tu não interrompe um projeto, uma ideologia que estava se espalhando, a do trabalhismo, em poucos anos. Tu demora décadas, gerações para poder soterrar isso, né? Só que esse processo de soterramento, ele acabou esquecendo das sementes, né, que estão ressurgindo com força. Então, o trabalhismo ele veio para ficar. E assim como o trabalhismo veio para ficar, as reformas de base lá do Jango, lá da época da década de 60, continuam, claro que atualizando-as, elas continuam extremamente atuais, né? Elas continuam na ordem do dia. Tanto uma reforma tributária progressiva, né, que onere, que taxe de quem ganha mais para distribuir para quem ganha menos, uma reforma bancária que acabe com esse oligopólio formado por 4, 5 bancos e pelo fortalecimento dos bancos públicos, uma reforma, uma revolução na educação, na verdade, né, que resgate aquela ideia do ensino integrado, né, dos CIEPs, enfim, essa é uma das propostas que vai estar muito forte na minha possível candidatura, né, como a gente está falando como pré-candidato, que é a educação. Mas também, até pela minha formação de economista do desenvolvimento, tanto a inovação quanto o desenvolvimento econômico vai também na pauta do dia, né? Vai ter outros nichos também, como a própria questão da defesa dos animais, mas a principal vai ser a questão da educação e desenvolvimento econômico. Eu quero ressaltar também que além dessas reformas, como a própria reforma política que fortaleça os partidos, né? Eu defendo muito a ideia de a gente ter um sistema eleitoral que tu vote primeiro no partido e aí depois, dentro do partido, tu escolhe um candidato dentro da lista, né, uma lista aberta que tu escolhe os candidatos dentro da lista, mas em primeiro lugar tu vote no partido, porque é assim que a gente vai conseguir avançar, né, de ter partidos mais sólidos, mais fortes do ponto de vista ideológico. Outra questão também é uma reforma que não existia naquela época, mas hoje ela é muito pertinente, que é a democratização dos meios de comunicação, né, no sentido de quebrar o oligopólio dos meios de comunicação. Mas eu te digo, Zini e demais companheiros, assim, o forte principalmente é a educação, porque tanto Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, entre outros tantos, sempre nos mostraram, como Alberto Pasqualini, sempre nos mostraram que o que vai fazer com que um projeto nacional de desenvolvimento se perpetue por um bom tempo e não seja interrompido é a consciência das massas. E a consciência das massas ela passa por um processo de democratização do ensino, tanto do acesso quanto da forma de pensar, né? Recentemente eu fiquei muito triste aqui no Rio Grande do Sul que alguns deputados de uma esquerda que ainda não entendeu que o trabalhismo é o caminho, se colocou muito contra a ideia do avanço da educação financeira das escolas. E a educação financeira é algo extremamente importante, né? Eu acho, inclusive, que na escola o aluno deveria ganhar uma constituição logo que ele se matriculasse, né? No ensino médio, enfim, até no básico, algumas noções de nutrição, de cidadania, de economia, né? E também de educação financeira. E eu fico triste, né, que essa parte dessa esquerda que acaba não vendo as questões principais e muito por causa dela que a gente se encontra nesse desmantelamento do Estado brasileiro, porque as pautas nacionais desenvolvimentistas elas acabaram sendo colocadas para fora da ordem do dia. Então, respondendo mais pontualmente a tua pergunta, Zini, eu vejo essa questão principalmente da educação e do desenvolvimento econômico, socioeconômico, que acaba sendo muito amplo, né?
essa questão do desenvolvimento. Mas, com certeza, educação e desenvolvimento vão estar nas linhas do que a gente vai defender em conjunto com o Vieira da Cunha, nosso governador, e Ciro Gomes, nosso presidente da República. Muito bem, Cássio Moreira, pré-candidato a deputado federal pelo PDT do Rio Grande do Sul, professor de Economia do Instituto Federal. Eu sei que o companheiro está cansado de rodar para... Aliás, a gente tem um café também com o professor Cássio Moreira, né? Café com Zine, e o professor Cássio Moreira ele também tem o programa Conversas e Café, né? Até recomendo aí que vocês acompanhem, tem muitos bons debates no programa do professor Cássio Moreira, que ele tem promovido com diferentes quadros da política nacional, debate macroeconomia, debate conjuntura política. O canal do professor Cássio Moreira é bem bacana. Não sei se o professor Cássio está nos ouvindo. Ele estava ali no intervalo de uma atividade dele. Enquanto ele não retorna, eu acho que a gente poderia... Boa, Helmi. Muito obrigado pela participação. Passo a palavra, então, para o Cássio Moreira, para poder fazer a análise da conjuntura do Rio Grande do Sul e também já as considerações finais. Bom, eu até tinha avisado o Zine que na quarta-feira é o meu dia que eu jogo beach tênis, então é por isso que eu estou nesse barulho aqui, nesses intervalos, tá? Primeiro, eu queria destacar uma coisa que talvez tenha me empolgado bastante, desde o evento que a gente teve aqui no lançamento da pré-candidatura do Vieira e do Ciro, né? A militância empolgada, a candidatura do Vieira veio para ficar. Eu cada vez mais tenho convicção que ele é o melhor candidato a governador que a gente tem, assim como o Ciro a presidente. Mas eu queria comentar, antes de eu fazer as considerações e também falar da conjuntura, uma coisa, eu estava passeando com o meu cachorro e uma coisa que me chamou muita atenção e me empolgou, na verdade, né? Mostrando que a gente está no caminho, né, certo. Que eu estava passeando e aí, de repente, passa um rapaz com um celular e eu escuto a voz do Ciro. Vai ele assistindo um vídeo do Ciro, né? Aí eu estou fazendo a volta na quadra, dobro a quadra, quando eu estou vindo, passa um outro rapaz com o celular na mão, ouvindo um vídeo do Ciro. E aquilo me causou uma empolgação, né, que está nascendo uma onda, né? A eleição é uma onda, que ela tem que chegar na crista da onda no momento certo, né? Lá em outubro, quando nossos cidadãos vão na urna colocar sua arma, que é o voto, né? Por isso que eu sou completamente contra voto nulo também, né? É uma bandeira que eu tenho. E a gente sempre escolher, mesmo que daqui a pouco a gente não goste, escolher o menos pior. Mas agora a gente tem a oportunidade de escolher o melhor, que é o Ciro Gomes. Em relação à conjuntura, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem... o Eduardo Leite acabou definindo, então, para a reeleição, né, traindo a sua palavra. Eu acho que um político que não tem palavra não é um político de confiança, e ele disse que não ia para a reeleição e está indo para a reeleição. Nós temos duas candidaturas perigosíssimas de direita, que é o Onyx e o Enzi, né, que são as candidaturas do bolsonarismo. Infelizmente, as nossas esquerdas estão completamente divididas, né? Nós temos a candidatura do Beto Albuquerque pelo PSB, do Pedro Ruas no PSOL, Edgar Preto no PT, e a nossa candidatura do Vieira da Cunha pelo PDT. Nesse quadro de fragmentação da esquerda, eu fico bastante preocupado, viu, companheiros? Porque pode se desenhar um segundo turno. Aqui a gente já teve Melo e Marquesan, já temos Sartori e Eduardo Leite. E pode acontecer de novo uma candidatura, um segundo turno entre Leite e Onyx ou Enzi. Mas, por outro lado, eu acho que essas candidaturas do bloco aí, PSB, PT e PSOL não vão ir às três. Eu acho que vai acabar unificando esse lado. E aí a nossa candidatura do Vieira é importante demais permanecer, até para garantir palanque possível. E aí, nesse contexto, com duas candidaturas de esquerda, eu acho que o Vieira tem condições de, daqui a pouco, surpreender e chegar no segundo turno. Então, eu acredito que não vai ter essas 4 candidaturas de esquerda. Eu acho que vão ter 2, pelo menos. A do bloco PSB, PT e PSOL,
e a outra, talvez até duas, não sei se o PSOL vai querer fazer essa aliança com o PSB, né? O Pedro, o PSOL já declarou que não senta para conversar com o PSB, mas a candidatura do Vieira está cada vez mais forte, está empolgando muito a militância de um jeito que os mais antigos do partido nunca tinham visto, né? A militância do PDT, a militância trabalhista tão empolgada com uma candidatura presidencial e ao governo do Estado. Em termos nacionais, eu penso que está na hora da gente buscar voto a voto, ou seja, tanto daquele eleitor desapontado do que foi o desgoverno, o completamente desastre desse governo atual, né? Se sentiu traído porque esse atual governo não tem o menor projeto, o projeto é de destruição do Brasil, né? De acordo com os interesses estrangeiros, principalmente norte-americanos. E, outro lado, o Lula teria um governo completamente muito difícil pelas alianças que ele está fazendo para poder governar. Há um risco de ele não acabar o governo e o Alckmin assumir no lugar dele, imagina. Então, eu acho que, aos poucos, a gente tem condições de buscar eleitor tanto simpatizante do PT, do Lula, mostrando que essa polarização ela está destruindo o Brasil e a candidatura do Lula não é a mais apropriada e os riscos todos que envolve e as alianças que permeiam essa candidatura. E, no outro lado, uma candidatura que completamente traiu aquelas pessoas que achavam que havia alguém nacionalista, né, patriota, porque no momento que tu entrega a Eletrobras, no momento que tu sinaliza com vontade de privatizar a Petrobras, que são dois alicerces do Estado Nacional de Desenvolvimento, tu está completamente, ou seja, não é nacionalista do Brasil, é um nacionalista com as cores dos states, né, vermelho, branco e azul, e não o verde, amarelo, branco e azul da nossa bandeira. Então, eu acredito que o Ciro tem chance, sim. Seria ótimo para o Brasil ter um segundo turno entre Lula e Ciro, porque a gente ia poder debater projeto, mostrar que o nosso projeto é melhor, nosso projeto de atualização do nacional desenvolvimentismo. E também seria mais... Também, quem convido a todos a se inscreverem no meu canal Conversas de Café. Recentemente eu postei um vídeo que fala 4 motivos pelos quais o Ciro é fundamental pela democracia. E um desses motivos é que o Ciro, indo para o segundo turno, diminui mais ainda as possibilidades de golpe que são latentes, né? O que vai acontecer ou não, a gente não tem como saber. Talvez não, mas há esse caminho, essa tentativa. E uma reeleição do atual presidente é perigosíssima, porque o próximo presidente vai poder nomear mais ministros para o STF, e a gente já viu como é que se comportam os ministros que foram indicados pelo atual governo, ou seja, a partir do momento que o STF se curvar ao governo federal, é um golpe, né? De certa forma, um golpe dentro dos marcos democráticos, e aí, ou seja, o bastião, de certa forma, da democracia, por incrível que pareça, tem sido o STF. E no momento que o STF acaba tendo maioria pró-governista, né? Enfim, é muito complicado. Essa é a minha contribuição aí. E eu queria dar os parabéns mesmo, tanto para o Zine quanto cada irmão e irmã que está aqui nessa live, abrindo mão de uma quarta-feira de noite, podia estar fazendo outras coisas e estar pensando na política. Porque é apenas a política o caminho, o instrumento da gente poder trazer as transformações que o nosso povo tanto merece. Boa, Cássio. Nosso pré-candidato a deputado federal pelo PDT do Rio Grande do Sul, obrigado pela participação. Eu quero dar muito boa noite para a nossa convidada.